Glória a Deus. Irmão, eu estarei lendo alguns versículos em Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa mensagem. Preparei até um texto lá para contar militante. Êxodo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você que pode, em reverência à palavra de Deus, coloque-se de pé. Diz assim no livro de Êxodo 19: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos de que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós temos uma palavra do Senhor aqui. Todos nós conhecemos a história, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus fez grandes sinais, porque o povo foi levado ao Egito e lá passou a ser escravo. E diz a palavra que o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu e desceu para dar o livramento ao povo de Israel. Mas aqui nós vemos a palavra de Deus falando que eles estavam acampados e que Moisés subiu e que Deus chamou Moisés. Deus quer sempre essa pessoa que possa estar falando com ele. Moisés, ele subiu ao monte, Deus chamou, porque Deus tinha algo a passar para Moisés, para que Moisés pudesse transmitir ao povo. Irmão, Deus sempre vai precisar de um homem com intimidade com ele, para que ele possa usar. Mas quem de nós estamos dispostos a fazer isso? Com certeza aquele homem que Deus o procura para fazer dele um líder. Mas há aquele também que vê a obra de Deus, vê as coisas de Deus e ele quer ser alguém dentro da casa de Deus. Ele quer ser um ministro, ele quer ser um adorador. Dentro do coração dele, ele quer fazer alguma coisa para Deus. E isso é bom, que alguém dentro da casa de Deus se encha de desejo de ser um pregador, um anunciador da verdade, que tenha sonho. Por que você conhece pessoas e já fala assim: irmão, eu quero ser um pastor. Deus nem falou que ele vai ser um pastor, mas ele quer ser um pastor. Ele tem desejo de ajudar, ele tem desejo de pregar. E assim é bom, irmão, que é alguém que vai estar dedicado à obra de Deus. Amém. Mas tem aquele que Deus vai à procura dele. Até mesmo, às vezes ele não querendo, mas Deus está à procura dele.
E Deus o levanta. E nós vemos aqui Moisés que ele subiu a Deus e o Senhor chamou no monte dizendo: assim falarás ao povo, tinha algo para levar. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei sobre as asas da água e os trouxe a mim. O povo estava no deserto, no Egito, sob escravidão, sob idolatria. E Deus visitou o povo, e Deus tirou o povo de lá. Deus disse que tirou em asas de água, das águas. Deus tirou aquele povo de lá com mão forte, irmão, porque os egípcios não queriam liberar o povo. O povo no Egito seria bênção, vamos dizer, para os egípcios, porque o trabalho escravo ajudava aquela terra e não queria liberar. Mas Deus se compadeceu daquele povo e tirou de lá, porque Deus tinha um compromisso com Israel e continua tendo um compromisso. Então Deus, Ele quer que nós saímos da onde nós não estamos bem. O Israel estava no Egito vivendo no pecado, vivendo como escravo, e Deus falou: então eu vou vos tirar desse pecado. Quantos de nós já não vivemos nesse Egito, vamos dizer, nesse pecado? Quantos de nós não fomos tirados desse pecado, irmão? E Deus falou: eu vos trouxe a mim. Deus trouxe você a Ele, igreja. Deus uniu você com Ele. É importante que você não saia mais da presença de Deus. É importante que você permaneça na presença de Deus. No Egito o povo era escravo, o povo era açoitado, mas nas mãos de Deus, Deus cura as feridas. Amém. No mundo você é açoitado, vivendo no pecado você é ferido por Satanás, mas na presença de Deus Ele cuida das suas feridas. No mundo você carrega um fardo pesado, mas o fardo de Cristo é leve. Você consegue sorrir, você consegue se alegrar, as coisas acontecem, você anda leve, tem motivo para ser feliz. Mas tudo que o inimigo quer é escravizar. Então Deus disse: olha, você viu o que eu fiz com o Egito? Eu destruí o Egito para vos salvar. Eu vos trouxe a mim. E quando Deus nos traz a Ele, é porque Ele é sinal de amor para conosco, irmão. E Ele quer que nós simplesmente permanecemos nessa presença. Porque nas mãos de Deus nós estamos livres. No Egito é escravo, mas nas presenças de Deus é livre. No mundo é escravo, mas nas presenças de Deus é livre. No mundo se prende às drogas, mas na casa de Deus tem motivo para alegrar, para adorar, para estender as mãos e alegrar-se diante de Deus. E a palavra diz que Deus levou a Moisés para que ele tinha algo para passar para o povo. E ele disse: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares os meus mandamentos, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus, Ele tem compromisso de transmitir uma mensagem para você. Quando alguém está ministrando uma palavra para você dizendo aqui: deixa de mentira, deixa de olhar coisas que não deve, é Deus te ajudando, igreja. É Deus te ajudando para que você corresponda àquilo que Ele espera de você. E aqui Deus queria falar com Moisés, porque Deus tinha uma palavra para transmitir para o povo. Porque se você andar errante, você certamente vai perecer. Nós vimos o testemunho da irmã Hannah. Enquanto ela estava um pouco distante de Deus, as coisas estavam correndo mal. Mas depois que ela voltou e começou a entender as coisas de Deus, algo começou a melhorar na vida dela, começou a dar uma direção. Se Deus não tivesse uma palavra para falar para o povo na caminhada, na saída do Egito até a terra prometida, o povo ia estar sempre perecendo. Assim sou eu e você. Se não tiver uma palavra para nos relembrar, para nos mostrar os caminhos, certamente nós vamos perecer. Porque o povo perece por falta de conhecimento, irmão. Você sabe que adulterar é pecado, porque dentro da palavra está dizendo e você foi ensinado. Você sabe que o homossexualismo é pecado, porque dentro da palavra também diz que é pecado. Você sabe que você deve ter somente uma mulher, porque a palavra diz. Você sabe que a relação sexual é só dentro do casamento, porque a palavra também diz. Porque isso faz parte das direções que Deus dá para o povo. Deus. Isso faz parte das leis de Deus para que o povo corresponda àquilo que Deus espera de você. Irmão, se você trabalhar numa companhia e você não corresponder ao que as regras da empresa, eles vão te mandar embora. Se o horário chegar às 7, chegar às 9, 10 horas todo dia, você vai ser mandado embora. Nós cumprimos contrato, nós cumprimos regras com as pessoas. Assim, nós somos com Deus. Você tem vamos dizer, um contrato com Deus de obedecer o que está aqui.
Se você quebra isso aqui, há punições. Se você quebra leis dentro do seu trabalho, regras que estão no contrato, você também tem punições. Se você sai antes do tempo, tem punições. E também se nós quebramos os mandamentos, deixamos de obedecer, também tem consequências. Mas Deus queria mostrar as palavras para que o povo não perecesse. Olha, eu te trouxe a mim. Eu te tirei do Egito e trouxe a mim. E Deus não queria que o povo mais saísse dele. Não saia mais da presença de Deus, igreja. Não volte mais para o Egito. Não volte para a escravidão. Não volte a tomar açoites daquele que não tem amor para a tua alma. Receba o amor de Deus. Viva nesse amor. Viva nessa alegria que Deus oferece para nós. No mundo tereis aflições, mas com Cristo, irmão, nós passamos isso. Nós vencemos essas coisas porque nós não estamos sozinhos. Foi nos dado o direito de sermos chamados filho de Deus. Então todos aqueles que permanecem nessa obediência continuam sendo filho de Deus, irmãos. E irão herdar a cidade prometida. Serão cordeiros juntamente com Cristo. Aleluia. Tem promessa para a igreja. Não acaba tudo aqui. Então a palavra diz que, olha, se vocês ouvirem. Oh, meu Deus. Aqui você não. Se vocês ouvirem diligentemente, não é só ouvir, irmão. Tem que ouvir diligentemente, tem que ouvir com zelo, tem que ouvir com cuidado. E quando a palavra de Deus é ministrada, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus, não prestam atenção. E aquilo, se vocês ouvirem diligentemente, ou seja, com zelo ou com cuidado, se vocês aplicarem no coração e obedecer aquilo que eu estou dizendo, então sereis minha propriedade peculiar. Glória a Deus. Então você será a propriedade especial de Deus. Você será o povo escolhido de Deus se você obedecer. Você será amado de Deus se você escolher obedecer. E a palavra diz que dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal. Deus queria que Israel permanecesse, que eles continuassem na adoração. Porque quando morria um sacerdote, certamente levantava outro. E Deus queria que continuasse essa obediência, que não acabasse, que o reino fosse continuamente obediente, que não parasse. Mas isso tudo tem que haver com a obediência a Deus. Deus não quer que você obedeça hoje e amanhã deixe de obedecer, igreja. Deus não quer que você ande 10 dias na presença dele e depois se corrompa. Deus não quer essa parcialidade, Deus quer que nós sejamos total dele, totalmente. Que nós venhamos servir com amor. E diz que você serei povo santo, você será um povo separado. Aleluia, Jesus. Então a palavra diz que essas palavras eram para ser dita ao povo. E Moisés chegou e desceu e disse, olha, Deus disse isso e isso. E o povo respondeu, tudo que o Senhor tem dito, nós faremos. Tudo que o Senhor tem nos dito, nós faremos. Amém. O que eu e você temos feito com a palavra que nós temos ouvido da parte de Deus? Tudo que Deus nos disse, nós faremos. O que nós temos feito com tudo que Deus nos disse através dessa palavra? Quando Deus disse não seja um enganador, será que nós temos nos enganado? Aqui o povo prometeu, tudo que o Senhor nos disser, nós vamos fazer. Esse é o meio de ser bem sucedido, irmão. É tudo que Deus nos disser, por meio da palavra dele, nós aplicarmos em nosso coração. Aleluia. É nós orarmos por Israel, para nós sermos uma bênção. É nós não julgarmos o nosso irmão, para nós sermos uma bênção. É quando nós vemos alguém pecar, nós orarmos por ele. É como nós vemos alguém caído, nós levantarmos, estendermos a mão e ajudar. É não sermos orgulhosos, como diz a palavra de Deus. É não andarmos em prostituição. É não termos inimigo. É não andarmos na bebedice. É não termos ciúme. É não termos inveja. É não sermos avarentos, irmão. É não termos amor à riqueza. Isso tudo faz parte daquilo que Deus tem nos dito através da palavra dele.
E muitas vezes nós dizemos que estamos dispostos, irmão, a cumprir tudo que Deus está falando. E tudo que Deus nos fala, irmão, é tudo isso que está na palavra dele. É tudo que está na palavra dele. Aí o povo disse, olha, tudo que o Senhor falou, nós vamos cumprir. Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo, para que não te creiam, para que te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje, e amanhã lavem as suas vestes. Deus iria aparecer ao povo, Deus iria falar ao Moisés, e o povo iria ouvir Deus falando. Porque Deus tinha uma mensagem para entregar para o povo, e queria que o povo ouvisse Deus falando com Moisés, para que o povo cresça. Mas para falar com Deus, precisava do povo santificar a igreja. Para falar, para ouvir a voz de Deus, precisava que o povo estivesse santificado. Você está entendendo quantas vezes muitos nos dias de hoje não têm se preocupado de se santificar para apresentar diante de Deus e chegam na casa de Deus de qualquer maneira e como se quer exigir ainda, Deus fala comigo. Ele não santifica para falar com Deus. Ele não tem essa obediência para falar com Deus. Ele não tem esse ato de santificar. Ele tem alguma coisa pendente ainda. Ainda quer ouvir Deus. Baseando nessa palavra, irmão, é entendido que é fácil andar com Deus. É fácil ter Deus. Desde que você se santifica para ter esse Deus. Porque no jeito que nós vemos quem é Deus aqui, dá a entender que muitos estão ainda enganados no meio da igreja. Muitos estão precisando de converter-se mais. De aplicar alguns mandamentos dentro do coração. Porque aquele que disse para não matar, disse também para não adulterar. Porque se você não rouba, mas adultera, está em pecado do mesmo jeito. Então a palavra do Senhor fala com o povo que santifica. Hoje e amanhã. E às vezes nós fazemos 5 minutos de oração e já achamos que estamos santificados diante de Deus. Ninguém quer muitas vezes pagar mais preço, irmão. Ninguém quer passar mais tempo nos montes orando. Moisés estava onde? No monte, quando Deus o chamou. Deus tem muito para fazer por meio da vida da igreja. Mas isso vai ser nos dias de hoje particular, irmão. É aquele que vai querer mais de Deus, é que Deus vai usar mesmo. É aquele que decidir buscar mais de Deus, que vai fazer isso mesmo. Porque a palavra diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. O dia onde o homem amava mais o mundo, seria mais amigo do mundo que amigo de Deus. Dia de pessoas cruéis, de pessoas irreconciliáveis. E eu quero te dizer que onde o amor de muitos esfriariam. E sabe a notícia que é? É que isso precisa acontecer. É preciso acontecer. É impossível que o amor de muitos não se esfrie. É impossível que não achem irreconciliáveis. É impossível que você não ache pessoas mais amigos do pecado do que amigos de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra diz que haveria esse tipo de pessoas. Queira você ou não queira, vai ter pessoas que não vão se reconciliar mais. Queira você ou não queira, vai ter pessoas que não vão voltar mais para Deus. Vai ter pessoas que o amor dele vai esfriar. Porque a palavra diz que vai ser assim, vai se cumprir. Aí a pergunta é, vai deixar se cumprir na tua vida? Vai deixar se cumprir na tua vida? É o teu amor que vai se esfriar? É você que vai ser amante do mundo e inimigo de Deus? Porque a palavra também diz que todo aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E a palavra diz que todos aqueles que são inimigos de Deus, Deus tem os destruído a todos. Não pensa que você vai ficar no pecado ou que eu vou ficar no pecado e que eu vou continuar sendo amigo de Deus, irmão. Não dá. Não dá. Se é amigo do pecado, é inimigo de Deus. E Deus diz que destrói os inimigos. Deus destrói os inimigos. Então, se eu sou inimigo de Deus, posso esperar o dia da colheita. Condenação, certamente. Porque Deus não toma, irmão, o culpado por inocente. Deus não toma o culpado por inocente. E o mal de nós parece que é entender que não,
Deus pode levar o irmão se ele tiver. Deus pode condenar aquele irmão se ele estiver no pecado. Mas se eu estiver nesse meu pecado, eu subo. Deus não faz acepção de pessoas, igreja. Se nós estivermos no erro, nós vamos ficar. Mas se nós estivermos em santidade, nós vamos herdar as moradas celestiais que Deus tem prometido para nós. E tudo que Deus quer para nós estarmos na presença dEle é a santidade, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Todavia, os vossos pecados faz separação entre vós e o Senhor. Aleluia. Onde tem pecado, tem separação entre essa pessoa e Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, Ele não habita onde há pecado, onde o templo é sujo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa mensagem, irmão, serve para mim, serve para você. Se tem alguma coisa para mudar na minha vida, é tempo de eu deixar. Se alguma coisa para você mudar na tua vida, é tempo de você deixar. Porque Deus está procurando pessoas santificadas para apresentar-se diante dele. Porque o povo só iria ouvir a voz de Deus e precisava se santificar. O povo só ia ouvir a voz de Deus e precisava se santificar. Lavar as vestes. Nem as vestes poderiam estar sujas. Teria que haver uma consagração e havia que lavar também as vestes. Deus é santo, igreja. Deus é santo. Se nós queremos ter esse Espírito Santo nas nossas vidas, não tem outra maneira do que também sermos santos. Glória a Deus, verdade. Aleluia. Sermos santos é uma maneira. Não é impossível ser santo porque a Bíblia manda, irmãos, fala assim: sede santo porque vosso Deus é santo. Sede perfeito porque o vosso Deus é perfeito. E nós vemos Paulo escrevendo aos santos que está em igreja tal, isso e isso e aquilo. Então Paulo chamando pessoas de santo. E nós viemos aqui em cima do altar e falando: irmãos, santo é somente Deus. Irmão, quantas vezes a pessoa vem aqui não ouvir: irmão, nós não somos santos, santos somos somente Deus. Se não somos santos, estamos mais ou menos enrolados, igreja. Se nós não somos santos, se nós não somos separados, alguma coisa está errada, porque nós vemos Paulo chamando as pessoas de santo. Nós vemos a palavra dizendo: seja santo porque Deus é santo. Deus jamais ia colocar: vocês não conseguem ser santos, mas eu quero que você seja santo. Não, você colocou seja santo porque eu sou santo, é porque é possível que nós sejamos separados. É possível que nós sejamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, apto para morar no céu, porque a Bíblia diz que lá na cidade não entra nada contaminado. Então, se eu estou contaminado, não tem entrada para mim na cidade. Não tem entrada na cidade. Isso é palavra para quem quer ir para o céu, irmão. E todos nós aqui queremos ir para o céu. E para ir para o céu precisa de ter mudança de vida. Para ir para o céu precisa de ter mudança de vida. Porque é mudança de vida que traz paz dentro de casa. É mudança de vida que faz você prosperar o ministério. É mudança de vida que faz você clamar e Deus responder as suas orações. Então Deus disse: olha, vai ao povo, santifica. Diz a palavra que Moisés fez isso, fez com que o povo santificasse. Então a palavra diz que: e estejam prontos para que o terceiro dia, portanto, ao terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos e não subais. Aí nós queremos dizer que Deus nos aceita de qualquer maneira. Irmãos, o fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados. Sim, é Deus perdoador. A Bíblia diz que é grandioso em perdoar. Mas é o perdão dele que te põe na presença. Mas nós não podemos sair de lá. Porque Deus ia aparecer ao povo. A Bíblia diz que o monte, ele fumegou, irmão, quando Deus desceu. E foi marcado o limite. O limite às cadeiras. Se passar, morre. Se passar daqui, Deus estava no monte. Se passar daqui, morre. Escuta, mas o povo tinha santificado. O povo tinha lavado as vestes. Mas se passar, morre. Ei, nós temos limite, tá bem? Nós temos limite, nós não podemos tudo. Nós precisamos entender que nós temos limite, nós não podemos fazer tudo.
Então estar na presença de Deus é bom, é possível. Possível. É obediência, só pede obediência. Mas o povo tinha santificado e não podia subir no monte. Porque se subisse, morria. Porque a santidade de Deus, irmão, é coisa grandiosa. Mas Moisés podia subir ao monte. Mas Moisés podia, o evangelista, subir ao monte. Tem pessoas que têm um acesso melhor diante de Deus, igreja. É Deus. Isso é particular, tá bem? Tem pessoas que você vai ficar 3 dias orando e vai dobrar o joelho em 2 minutos e levanta com a resposta de Deus. A entrega, tem que ter entrega, irmãos. Até no trabalho você vê pessoas que se entregam ao trabalho, que se preocupa, que quer dar o melhor, ele é bem sucedido e é reconhecido. Deus não é um Deus sem entendimento, Ele reconhece o teu querer estar na presença. Quando Ele vê você esforçando, buscando, orando, indo para o monte, santificando a tua vida com compromisso com a santidade dEle, Ele vai se entregar a ti, Ele vai se deixar achado. Buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração, e eu vos deixarei ser achado de vós. Quando você busca Deus de todo o seu coração, Deus ele se revela a você. Glória. Ou seja, vamos dizer, se você não busca Deus de todo o coração, se o teu coração está em erros ainda, vamos dizer, Deus está escondido. Se você não busca Deus de todo o coração, Deus está escondido. Você vai buscar e não vai achar. Por isso que entra a palavra de Mateus assim, ó, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a sua voz, a esse ele ouve. A esse ele ouve. Mas quando você busca de todo o coração, com seriedade, com amor, com obediência, então Deus se deixa ser achado. E quando Ele se deixa ser achado, Ele permite uma comunhão com você. E quando há essa comunhão, essa liberdade, então você pode entrar na presença dEle. Amém. E a palavra diz: tem limite. Nem todo mundo está preparado para entrar totalmente, para receber totalmente a presença de Deus, igreja. Não que isso seja impossível, mas parte de mim querer, parte de você querer. E a palavra diz que Moisés estava aí no monte de Deus e disse: olha, desce. Desce, diz o povo, que não passe os limites para que muitos venham morrer. Aí ele usou muitos. Podemos pensar naquele sentido daqueles que pensam que estão preparados para entrar na presença de Deus e não estão ainda. Porque nós vivemos tempo onde muitos pensam que estão cheios de Deus e não estão ainda. É como disse Sansão, depois de revelar alguns segredos de como ele perderia a força, quando foi a 3ª vez que cortou o cabelo, ele disse: Sansão, então levantarei e mais uma vez serei bem sucedido. Mas não sabia ele que o Senhor já tinha saído da vida dele. Cabe a mim, cabe a você, é necessário que eu tenha uma certeza se eu estou cheio de Deus ou se não. Eu sei, irmão, e é possível saber pelas minhas práticas se o Espírito Santo está habitando na minha vida. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Então servir a Deus é muito fácil, é agradável, Deus está chamando pessoas. Mas Ele oferece-nos meios para que nós não estejamos enganados dentro da casa. Limite. Aquele que se passar, morre. Aí Moisés desce. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte,
e espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Aleluia. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e as suas fumaças subiam como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Até o monte tremeu com a presença do Senhor. A Bíblia diz em Atos que quando os apóstolos oraram dentro de não sei se foi na sinagoga, tremeu. O Espírito Santo veio e tremeu o lugar. As estruturas tremeram. É poder de Deus, igreja. É poder do nosso Deus. Alguém que desce no monte Sinai e o monte treme. E muitas vezes nós queremos apresentar diante de Deus sem temor e sem tremor, igreja. Não pode. Queremos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Sim, você vai apresentar de qualquer maneira para confessar nossas falhas quando estamos, Senhor, é isso aqui que eu estou. Muda alguma coisa em mim. Mas depois que você é um crente estruturado, conhecedor da palavra, não dá para entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Deus é santo, igreja. Deus é santo. Deus é santo. Aí a palavra disse que e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor: Moisés, desce, protesta ao povo que não ultrapasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Moisés desceu e disse ao povo: não atravesse o termo, para que vocês não venham perecer. A palavra para a nossa vida vai ser sempre essa: não desobedeça aquilo que Deus te diz, para que você não venha perecer. A desobediência à voz de Deus, à palavra de Deus, traz perca, igreja. Traz perca. E o que muitos têm conseguido fazer nos dias de hoje é desobedecer à voz de Deus. É desobedecer, não querer deixar aquilo que Deus disse para deixar. Então Deus trabalha com obediência, somente quer a obediência. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então disse o Senhor Moisés: o povo não pode subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santificam. E disse o Senhor: vai, desce depois e subirás tu e Arão contigo. Deus está procurando um Arão que pode subir com Moisés. Deus está procurando um Arão que pode subir com Moisés. Se hoje Deus tivesse que buscar um no meio do povo para subir com Moisés, para ultrapassar os limites, será que eu estava em condições de subir? Todo aquele que ultrapassar os limites morrerá. Mas vai lá e busca Arão. Busca Arão. Arão vai passar os limites e não vai morrer. Isso quer dizer que Moisés estava preparado, igreja. Arão estava preparado para falar com o Senhor, para ouvir a voz de Deus. O espiritual daqueles homens, a vida que ele levava com Deus, lhe permitia ter acesso ao céu. E é em santidade que nós conseguimos o céu. Não é em outro meio. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação não dá para ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E os limpos de coração é quem vê a Deus. Mas a Bíblia diz que do coração do homem sai os maus pensamentos, sai a mentira, sai o adultério, sai o roubo, sai isso, que isso tudo sai de dentro do homem e contamina o homem.
Então, dentro de um coração pode ter coisas que contaminam o homem, mas também um coração pode ser limpo. Como é o meu hoje? Como é o teu coração hoje? Bem-aventurados os limpos verão a Deus. Os de coração impuro não verão a Deus. Os de coração impuro não verão a Deus, irmãos. O difícil do povo de hoje é pensar que não precisa tudo isso para entrar no céu. O que está difícil hoje é porque acha que não precisa essa mudança de vida toda para entrar no céu. Antigamente chamava de crente quadrado. Hoje ninguém quer nem levar este nome mais. Mas é necessário, irmãos. Aí a palavra diz que Deus falou ao povo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não construa outro Deus além de mim. Deus queria esse povo somente para Ele, igreja. Da mesma maneira que Deus só quer você somente para Ele. Deus não quer dividir você com o mundo. Glória. Até que não tem como você dividir, ser dividido. Você dizer, eu sou 50% de Deus e 50% para o mundo. Não, você é totalmente do mundo. Eu tenho alguns erros, mas também faço alguma coisa boa. Dependendo do seu erro, para Deus não serve. Você é totalmente do mundo. Que ser santo quer dizer ser separado do pecado. Estar longe do pecado. Então Deus deu mandamentos. Porque Ele queria ser o Deus do povo. Ele queria que o povo estivesse bem. Então, igreja, aleluia, Jesus. Deus está nos chamando para uma vida de obediência. A mensagem que fica para nossos corações nessa manhã é que para querermos Deus, precisamos ser santos, precisamos obedecer à voz dele. E tudo isso é possível para mim e para você, não é impossível. Tudo precisa começar. Nós precisamos começar. Nós precisamos começar para que Deus possa agir por meio das nossas vidas. Quando são essas palavras, parece dura. Exigindo de nós, não estou exigindo de você, cada qual examina a tua vida, estou só ministrando uma palavra, porque precisa mudança de vida. Agora você é que sabe se você está no erro ou se você está na santidade. Porque aonde não tem essas palavras assim, mostrando para o povo que precisa santificar, eles não vão santificar a igreja. Não vão. Então cheio de pessoas aí de igreja falando que não precisa mais isso, que não precisa mais aquilo, mas nós sabemos que Deus está pedindo. E que não adianta nós vivermos aqui 50, 60 anos pensando que vamos para o céu, e no dia que nós nos encontrarmos diante de Jesus, vão se ouvir duas coisas. Entrai, bendito de meu Pai, pelas portas que vos estão preparadas. Ou apartai-vos de mim, que eu nem te conheço. Eu preciso decidir ouvir uma voz dessa. Aqui em terra eu decido qual voz dessa eu quero ouvir. Tem pessoas que estão sabendo que vão ouvir: apartai-vos de mim que eu não te conheço, mas não quer nem saber, ele não quer mudança. Ele não quer mudança. Mas a bondade de Deus nos alcançou. E essa palavra serve para nós, que se eu vacilar, a Bíblia diz: olha, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Hoje eu estou ministrando aqui, temos ministros aqui, mas se os ministros não se cuidarem, cai, igreja. Perece, perde salvação. Perde salvação. Então Deus nos chama para um tempo de fazer a diferença, porque não tem de nada a melhorar. Não espera melhor a igreja. Não espera o amor de muitos aumentarem.
Porque a Bíblia diz que vai esfriar. Nós temos aqui a base, obedecer isso aqui e viver a paz de Deus na terra, para que Deus possa nos usar neste momento. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Você vai falar com Deus. Tem alguma coisa que impede você sentir a Deus? O que está impedindo você sentir a Deus? Se hoje, a Bíblia diz que ninguém pode ver o rosto de Deus. Todo aquele que vê o rosto de Deus neste corpo morre. Mas Deus estava no monte, o monte fumegou, a presença de Deus estava naquele lugar. Esqueci o nome do homem que tocou na arca. Usar. Aí quer dar. Não tem como você dar descrédito a essa palavra, irmão. Porque nós temos exemplo que a santidade da presença de Deus é algo forte. Não é de qualquer jeito. A arca lá ia caindo, Uzá tocou na arca, morreu na hora. Por tocar na arca da aliança. Ele queria fazer um bem, mas não competia ele tocar na arca. Ele não podia tocar na arca, ele tocou. Morreu. Aí não dá direito você julgar a palavra quando pede santidade para entrar na presença de Deus, porque Ele é santo. Então é fácil eu entender que se eu não tiver santificado, não tem como o Espírito Santo habitar na minha vida, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Para Deus continuar com o povo na hora das necessidades deles, eles tinham que cavar, cobrir. Que se for caso contrário, Deus não habitaria no meio deles. Porque Deus não habita no meio de impurezas, irmãos. E fora do arraial ainda. Fora do arraial tinha que cobrir para que Deus pudesse caminhar com eles. Presença de Deus. Presença de Deus. Quer ter ela? Tem que passar o corpo por revisão. Quer ter ela? Tem que passar o templo por revisão continuamente. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Quer ter essa presença? Tem que examinar o templo continuamente. O templo chamado eu. Somos o templo. Somos o templo. Porque às vezes queremos ter a presença, mas não queremos ter mudança de vida. Não queremos nos adaptar à palavra de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, quem é o pai da mentira? A Bíblia diz Satanás. Aí mentiroso querendo ter a presença de Deus. O que engana o irmão querendo ter a presença de Deus. O que rouba querendo ter a presença de Deus. O que está preso a vícios ainda querendo ter a presença de Deus. Porque se dá para sentir o Espírito Santo em pecado, isso aqui não serve de nada. Se aqui está dizendo que Ele não habita onde há pecado, e estamos em pecado dizendo que estamos sentindo a presença de Deus, é aqui que está errado e eu que estou certo. Estou em pecado, estou sentindo a presença de Deus, rapaz. Mas a palavra diz que não sente, não. Em pecado não tem como sentir o Espírito Santo, não. Mas nós vamos para o céu, irmão. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, Deus vai nos dar força. Essa palavra é para dizer que Deus não ama o pecado. Deus não está de acordo com o pecado. Aleluia, Deus. Não que não há, mas há perdão. Há perdão. Há perdão. Vacilei. Davi pecou. Davi pecou. Senhor, não tire de mim Teu Espírito Santo. Não tire de mim. Eu poderia preocupar, Senhor, eu pequei. Como consequência, não mexe nas minhas riquezas, não.
Não mexe no meu reinado não, Senhor. Mas ele disse, Senhor, olha, não retira o Espírito Santo não. Porque ele entendia que era o bem maior que ele tinha, o Espírito Santo, igreja. Ele precisava, e nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É Deus. É porque se nós morrermos sem estar sentindo esse Espírito Santo, sem ter condições, sem estar na presença, e não tem como ser ressuscitado depois pelo Espírito Santo. É dura, mas é essa palavra que vai abrir os meus olhos para eu entrar pelas portas. É dura, mas é essa palavra que vai me fazer entrar pelas portas. Não quer dizer que vai ser sempre essa palavra. Vai vir palavras leves, dizendo que você vai vencer porque você vai vencer. Que Deus é contigo porque Ele é contigo. Mas a única maneira de nós mudarmos é Deus apresentando que nós apresentamos os nossos erros. Porque o dia de amanhã não me pertence. E vamos ficar até quando nesse pecado? Vamos ficar até quando nesse pecado? Davi, quando ele adulterou, ele sabia que ele poderia ser apedrejado. Mas ele pecou do mesmo jeito. E nós, sabendo que vamos para o inferno, vamos continuar no pecado? Se é o pecado que me leva e te leva para o inferno, para que continuar nele? Mudar. Se não houver mudança, vai passar 30 anos dentro da igreja e vai perder o céu. Vai passar 50 anos dentro da igreja e vai perder o céu. Mas aqui muda. Eu conheci há pouco tempo um pastor que ele pregou em Portugal. Ele aceitou Jesus num dia, morava junto. Chegou para ele e falou, olha, vai para casa da sua mãe que eu vou para uma casa. Porque ele reconheceu que o pecado iria separá-lo de Deus. Aceitou Jesus hoje, morava junto, olha, pegou a esposa que precisava casar, vai para casa da sua mãe, eu vou para casa do meu pai, vou para algum lugar, e quando a gente casar, a gente volta outra vez. Porque ele entendeu que o pecado ia o separar de Deus. E separa. Limpai a mão, vós pecadores. Ele não disse, eu vou limpar as tuas mãos. Toma a decisão e faça. Porque é possível. Glória a Deus. Aleluia. Max e a Lohana, você acha que eles casaram só por casar? Compromisso com Deus. Consertando vida com Deus. É Deus. E estão de parabéns. Consertando vida com Deus. Glória a Deus. Matando um gigante cada dia e indo morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra diz que é preciso casar. Então eu só vou casar. Porque sem casar eu estou fora do que Deus está me pedindo. E se Jesus voltar, eu fico. Então eu vou casar, vou consertar. Amém? Ora ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te exalto. Graça te damos, ó Deus amado e santo, pela tua bondade e misericórdia, Pai. Eu sei, Pai, que é uma palavra dura que muitos não querem ouvir, Pai, porque exige de nós mudança, Pai. Mas essa palavra, Deus, que vai nos fazer consertar, Deus, ter uma mudança, Pai, em nome de Jesus Cristo, ser santo, ser separado. Deus, nem estou dizendo aqui, nem estou